Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui nessa terça-feira, início de manhã, para conversar um pouco com você sobre o mercado da bola, notícias que ontem correram aí sobre o Vasco da Gama, sobre reforços no Vasco da Gama, né? A gente sabe que mal acabou o Campeonato Brasileiro, os times começaram a se movimentar. Alguns deles, como o Cruzeiro, já dispensaram 5 jogadores, o Vasco também dispensará alguns jogadores, mas é necessário a gente pensar sobre o Vasco e sobre essas questões referentes aí ao próximo ano, né? Em interesses do Vasco, retornos dos jogadores. Mas antes de conversar sobre isso, a gente tem uma novidade no fim do vídeo aí, que é a notícia principal sobre um jogador que o Vasco está de olho, um ponta, né? Que joga aí 19 anos, vem jogando muito bem aí pelo River Plate do Paraguai e tem jogado muita bola. Então a gente vai conversar sobre ele, mas antes de mais nada, quero pedir a você para que você fique aqui no nosso canal até o fim do vídeo, assista, compartilhe, comente, combine aí com a galera para vir aqui ver o nosso conteúdo, nos ajude aí a chegar agora a 1.500 inscritos, que é a nossa próxima marca aí, que a gente está tentando alcançar. Te agradeço pelos 1.000 inscritos que nós temos, 1.030 para ser mais exato. Então, com muita gratidão, muita humildade, muito respeito, fazendo nosso trabalho com muita seriedade, eu quero pedir a vocês para que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhe, comente, deixe seu comentário, porque ele é muito importante para a gente, mas principalmente vá também aqui no nosso Instagram, esse QR Code que está aqui na sua tela, só você ali acessar e ele te levará direto à nossa página do Instagram, para que você também nos siga lá, para que nós possamos postar conteúdo diariamente, né, falando sobre as questões referentes do Vasco. Vamos lá. Reforços no Vasco, né? A gente sabe aí que o Vasco está vivendo um imbróglio jurídico, vende, não vende, para quem vende, isso causa um certo transtorno para técnicos e jogadores quererem vir para o Vasco, mesmo porque uma liminar pode cair a qualquer momento e pode voltar para o controle da CAP, mas eu acho que isso tudo vai se resolver nesse mês de dezembro com o Marinacci chegando aí mais uma vez no Vasco e podendo comprar o Vasco, ou as ações do Vasco aí, que até então estão com a ACAP, mas o Vasco precisa desse investimento, precisa desse dinheiro que vai entrar para poder quitar suas dívidas, que hoje giram em torno de 1.200 bilhões aí de reais aproximadamente, e também conseguir colocar infraestrutura, colocar um time bom, e eu acho que a melhor opção seria realmente o Marinacci nesse sentido, não tenho dúvida nenhuma disso. Aqui eu não estou fazendo propaganda para o cara, mas eu acho que seria um dos melhores investidores para o Vasco nesse momento. Bom, falando em reforços, né, que o Vasco está se movimentando no mercado, conversei com alguns colegas lá, com alguns conhecidos próximo ao Vasco, próximo ali a algumas pessoas ligadas ao Vasco, e eles me relataram o seguinte: Léo, a situação aqui, o Vasco está tentando abrir contratações, como tentou abrir contratação com o zagueiro do Ceará, o Vasco está sondando essas informações dentro daquilo que o Vasco espera. Por que acontece? Enquanto não vem investidor, o Vasco tem que pensar da forma que ele precisa de reestruturação. E só que eu, sinceramente, acho o Marcelo Santana muito fraco. E falei isso com um colega. O colega falou assim: olha, Léo, não tem previsão do Marcelo Santana sair do Vasco nesse momento, mas o Felipe está atrelado a essas negociações, como ele mesmo disse na entrevista, e assim, eu acredito muito que tudo pode dar certo para o ano de 2025, mas eu acho que tudo está ligado, como eu disse no primeiro vídeo a vocês de hoje, né, que saiu anteriormente a esse, o colega disse que possivelmente aí essa vinda do Marinacci já é para definir essa questão de venda ou não do Vasco da Gama. Então, assim, todas as movimentações que o Vasco está fazendo no mercado pode estar atrelada ao investidor que quer comprar o clube. Pode estar sendo sim conversado com o Edu Gaspar, pode estar sendo sim conversado aí. Vamos Guaravita aqui rapidinho. Pode estar atrelado a todos que estão ali ligados ao Clube de Regatas Vasco da Gama, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos ao que interessa, né? Mercado da bola do Vasco. Quem que o Vasco tem, o que vai acontecer com o Vasco nessas primeiras notícias aí? Saem muitas especulações, mas eu vou falar agora de retornos e também de algumas chegadas no Clube de Regatas Vasco da Gama. Saiu uma notícia aí antes da última rodada do Campeonato Brasileiro que o Alan, possivelmente no podcast aí, eu não me lembro qual, o jornalista disse que o Alan poderia estar a caminho do Vasco por não ter muita oportunidade no Botafogo nesse ano, não estava satisfeito com a reserva, e ontem, perguntado após o jogo, o Alan disse que tem contrato até o final de 2025/2026 aí com o Botafogo e vai cumpri-lo, tá feliz no Botafogo e deu logo essa cortada aí que não existe negociação com o Vasco. Foi perguntado sobre isso na festa do título e logo após o jogo aí ao Alan. Então, descartemos o Alan nesse momento,
não tem negociação nenhuma com o clube, a não ser que seja algo muito sigiloso para não ferir nenhuma das partes, né? Nem o Vasco e nem o Alan, que ainda está sob contrato com o Botafogo, sem dúvida nenhuma. Outra situação, ontem o Luiz Roberto, que é narrador da Rede Globo, falou o seguinte, ontem, né? No domingo, na última rodada, que o Vasco teria interesse no Danilo Barbosa e no Tietê. Me agrada muito as duas contratações, caso venham. Mas perguntado sobre isso no jogo, Danilo Barbosa disse que tem contrato, ele deu meio que uma desconversada, que ele tem contrato até o meio do ano que vem, e ele já poderia assinar um pré-contrato agora em janeiro com qualquer clube, ou até mesmo rescindir, né, para poder assinar com o clube em definitivo. Mas ele, por ter sido revelado no Vasco, foi vendido em 2014 aí para fora do país, não teve uma ascensão muito grande dentro do Vasco, nenhum tempo muito grande, foram só 8 jogos ali, nenhuma assistência, nenhum gol, então por isso que a passagem do Danilo Barbosa não é tão lembrada no Vasco. Mas o Danilo Barbosa, para quem não sabe, foi revelado no Clube de Regatas Vasco da Gama, tá? E ele desconversou, disse que quer curtir com a família nesse momento. Então, ou seja, essa palavra nesse momento ele deixou bem claro que pode vir assim ter uma chance, né, dele poder fechar com o Vasco ou com outro clube que venha a investigá-lo aí nesse sentido. Mas o Vasco fez sim a sinalização de que quer o Tietê e quer o Danilo Barbosa, porque o Tietê também agora tem final de contrato em 2024. E hoje o Tietê disse o seguinte, que ele está muito feliz no Botafogo, que ele fez parte dessa reestruturação e que ele queria tentar estender esse vínculo. Porém, se isso não acontecesse, depois ele veria o que iria fazer dentro de um contexto. Mas o Vasco também já avisou o Tietê que quer o Tietê. Caso ele não vá continuar no Botafogo, caso de um teste decida não fazer isso, porque pessoas internas do Botafogo dizem, né, da diretoria, que o ciclo do Tietê já fechou, então possivelmente o Botafogo não renove com o Tietê, e não renovando, ele já está sinalizado que o Vasco quer contratar ele, quer fechar acordo com ele, para contar com ele em 2025. É um nome que me agrada muito. Ele, o Paulinho Jair naquele meio campo ali, junto com o Moura, talvez ali, se o Matheus Cocão for embora, mas se não for o Matheus Cocão, eu acho que o time do Vasco vai ficar muito coeso nesse meio campo ali, sem dúvida nenhuma, pelo menos nessa parte aí de armação. E o Tietê arma a jogada, né, cara? Tanto o Tietê joga como segundo homem ali, como volante principal. Então, se o Tietê consegue armar as jogadas também e aproximar muito bem. Ele passa muito bem as linhas, é um cara rápido, é um cara driblador. Me agrada demais a chegada do Tietê, caso isso aconteça. Outro retorno que a gente vai ter aí é do Manu Capasso, né? Até então o Olímpia ia fazer a opção de compra e tudo, mas quando viu a cláusula, né, como se não tivesse visto antes, não vai exercer a opção de compra na casa aí de 15 milhões de reais aproximadamente pelo Manu Capasso. Então, ou seja, Manu Capasso retornando ao Vasco, assim também como o menino aí, o Cauã Barros, também retornando. Então, ou seja, a gente está ali com volantes e com zagueiros retornando. Vamos ver como é que o Vasco vai se desenrolar nessa história. Se vai emprestar o Manu Capasso novamente, porque ele teve esse ano muito benéfico no Olímpia, ganhou título no Olímpia, foi agora campeão, né, dentro do Olímpia ali, jogando muita bola, jogando bem na zaga, e talvez volte para ser um dos zagueiros aí, já que o CSKA quer tirar o João Vitor do Vasco, mas a pedida foi baixa, a primeira pedida foi baixa. Óbvio que se a Europa quiser, vai fazer outras propostas, o CSKA vai fazer outra proposta sim, pelo João Vitor, caso queira, mas a primeira proposta não agradou o Vasco, e é isso que o Vasco tem que fazer, se vender num preço bom para poder arrecadar dinheiro e comprar outros 2 jogadores no valor daquele que foi vendido, mas com um nível técnico também bem parecido. O Vasco precisa fazer isso, precisa ter um grupo de scouts, porque o grupo de scouts é ruim, o Vasco precisa para ano que vem ter uma preparação física, a gente vai fazer um vídeo especial sobre preparação física aqui do Vasco nesse sentido, tá bom? Então, é isso. E para fechar, o Vasco tem interesse em Joaquim Lavega, isso mesmo, Joaquim Lavega, 19 anos, ponta, que jogava no River Plate do Paraguai, está no mercado livre. Então, é bom que o Vasco haja com antecedência, haja logo com rapidez. É bom que o Vasco pegue, porque a gente ficou panguando aí na questão de conseguir o Almada ou não, a gente viu como é que o Almada destruiu nesse meio campo do Botafogo. É um jogador super interessante, um ponta que consegue fazer muito bem ali as jogadas por dentro, tanto quanto também na lateral. Ele é um cara que consegue recompor, um moleque rápido, 19 anos, está livre no mercado. Pode ser uma ótima opção para o Vasco, para um futuro de venda também, mas sim para ajudar o Vasco nesse sentido. Vem jogando muita bola
no River do Paraguai, vinha, né? Então foi dispensado nesse sentido no final do contrato, está livre no mercado. É esse tipo de jogador que eu acho que o Vasco tem que atacar sem dúvida nenhuma, vendo histórico de lesão, obviamente, vendo jogos, vendo os gols e vendo ali questão de passe, questão de disciplina do cara, se o cara vai querer vir ou não também, mas ele está livre no mercado, então vamos esperar para ver se o Vasco ataca realmente para trazer o Joaquim Lavega. Fato é que a gente vai trazer um vídeo aqui com alguns lances do Joaquim, vendo alguns pontos, números dele, uma análise sobre o Joaquim nos próximos vídeos de hoje aí da terça-feira nossa, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Essas foram as notícias do mercado da bola até agora do Vasco da Gama, nesse segundo dia após final, né, ou pós-final do Campeonato Brasileiro. Fique com a gente, não se esqueça, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu like, porque ele é muito importante pra gente, tá bom? Fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!